Sêneca, sobre a ira. Capítulo 8. O melhor é desprezar de imediato o primeiro irritamento da ira, combater suas sementes e atentar para que não incidamos na ira. É dado que, se começou a nos alterar, difícil é o retorno ao estado normal, já que não existe razão ali onde uma vez se introduziu a paixão e por nossa vontade alguém direito lhe foi dado. Ela fora doravante quando quiser, não quando lhe for permitido. Antes de tudo, eu digo, é preciso rechaçar da fronteira o inimigo. De fato, depois que entrou e transpôs as portas, ele não aceita restrições vindas de prisioneiros. Na verdade, a alma não está apartada, observando as paixões do lado de fora, de modo a não lhes permitir avançar além do que convém. Mas ela própria se transforma na paixão, e por isso não pode reconvocar aquela sua energia útil e salutar, estando já entregue e enfraquecida. Como eu disse, a paixão e a razão não possuem sedes próprias, separadas e distintas, mas são uma mutação da alma para melhor ou para pior. Como então a razão, ocupada e oprimida pelos vícios, ressurgirá depois de ter cedido à ira? Ou, de que maneira se livrar da confusão na qual prevaleceu a mistura dos piores elementos? Mas alguns, alega-se, conseguem conter-se na ira. Será então que agem de tal modo que nada fazem daquilo que a ira lhes foi dita, ou de modo que fazem apenas para ter aquilo? Se nada fazem, fica evidente que para as ações não é necessária a ira, a qual nós invocáveis como se ela possuísse algo mais forte que a razão. Enfim, pergunto, ela é mais vigorosa que a razão ou mais fraca? Se mais vigorosa como a razão, poderá impor-lhe um limite. Dado que nada, exceto o que tem menos força, costuma ser obediente. Se é mais fraca, sem ela a razão é por si suficiente para a execução de suas ações e não deseja o auxílio do que tem menos força. Mas alguns irados se controlam e se contêm. Quando? Na hora em que a ira esvaece e por si mesma se retira, não quando está em pleno fervor, pois em tal momento ela é mais poderosa. Como, então? Às vezes, mesmo em ira, eles não só deixam ir incólumes e intactos os que odeiam, como ainda se abstêm de lhes causar mal? Sim, fazem-no quando? Na hora em que a paixão repeliu a paixão, ou o medo ou o desejo obteve algo, não se aquietou nesse momento, pelo benefício da razão, mas pela paz traiçoeira e maligna das paixões. Capítulo 9. Afinal, nada ela tem de útil em si sem estimula a alma para as atividades bélicas. É certo que nunca a virtude precisa ter ajuda do vício, bastando-se a si mesma. Toda vez que é necessário ímpeto, ela não se ira, mas ergue-se e com a intensidade que julgou necessária, excita-se e acalma-se. Igualmente, os dardos, ao serem projetados por catapultas, estão na dependência daquele que os lança no tocante intensidade com que venham a ser arremessados. A ira, diz Aristóteles, é necessária e coisa alguma sem ela pode ser levada a cabo se ela não enche a alma e inflama o espírito. Deve-se, porém, utilizá-la não como se fosse um general, mas um soldado. Isso é falso, pois se ela se escuta a razão e segue por onde é conduzida, já não é ira, da qual própria a contumácia. No entanto, se opõe à resistência e não se mantém quieta onde lhe foi ordenado, mas deixa arrastar-se por seu capricho e ferocidade. É um auxiliar da alma tão inútil quanto um soldado que não atende ao sinal de retirada. Assim, se ela tolera que lhe seja aplicado um limite, deve ser chamada por outro nome. Deixou de ser ira, que entendo como desenfreada e indômita. Se não tolera, é perniciosa e não deve ser enumerada entre as coisas que servem de auxílio. Desse modo, ou não é uma ira, ou é inútil. De fato, se alguém exige punição, não por estar ávido da punição em si, mas porque é necessário, não deve ser contado entre os irados. O soldado útil será aquele que sabe obedecer a uma decisão. As paixões são tão ruins como servas, quanto como guias. Capítulo 10. Por isso a razão nunca tomará para seu auxílio impulsos improvidentes e violentos.
junto aos quais ela própria não teria nenhuma autoridade, os quais nunca poderia reprimir, exceto se a eles estivesse contrapostos os que lhes são pares e semelhantes, como contra a ira, o medo, contra a inércia, a ira, contra o temor, a avidez. Que esse mal fique longe da virtude, a razão alguma fez apelar para os vícios. Não pode uma alma assim obter repouso seguro. É inevitável que seja atacada e atormentada se está protegida por seus próprios males. Se não pode ser forte sem ira, laboriosa sem avidez, calma sem temor. Há de viver numa tirania aquele que cai na servidão de alguma paixão. Fazer as virtudes baixarem a condição de cliente dos vícios não o envergonha? Depois, a razão deixa de ter poder se nada ela consegue sem a paixão, e começa a se igualar a esta, a ser sua semelhante. Pois que diferença há se a paixão sem a razão é refletida tanto quanto a razão sem a paixão é ineficaz? Duas coisas são iguais quanto uma não pode existir sem a outra. Mas quem sustentaria que a paixão se iguala à razão? Afirma-se, a paixão é útil se moderada. Não, ela é útil se baseada na natureza. Mas se não tolera o controle e a razão, como a moderação não se conseguirá mais do que isto. Quanto menor ela for, menos há de prejudicar. Portanto, uma paixão moderada não é outra coisa que um mal moderado.